Terça-feira, de 8 de fevereiro de 2022, acabei de correr 16 quilômetros aqui no sítio Piatã, um local que tem um pouco de areia, pedra. Minha pista de Cooper no meio da natureza aqui, excepcional o clima. Então eu estava ouvindo a tertúlia Desapego Cosmoético, onde eu enviei algumas questões e a primeira questão foi respondida, só que faltou um detalhe ali, eu coloquei a ideologia MGTOW, aí foi interpretada só como ideologia política, por isso que a Rosemary Salles falou, não é só homem não, eu tenho acompanhado uns camaradas aficionados nessa ideologia MGTOW, que seria, a sigla fala que homens que seguem seus próprios caminhos, aqueles caras que ficaram traumatizados com relacionamentos que tiveram com mulheres doentes e acabam ficando misóginos. É um eufemismo para misoginia essa parada aí de MGTOW. Então é só para esclarecer aí o meu trecho aí que eu enviei a questão. Eu gostei muito da resposta do Fábio lá, meu amigo de BH, que é a questão da ectopia afetiva, né? Esses camaradas se apegaram de forma equivocada nessa ideologia, né? Do homem seguir seu próprio caminho, livre, tá tudo certo, isso até é cosmoético, mas você não precisa detonar as mulheres doentes. Você tem que compreender o nível de certas mulheres que são sacanas, realmente estão num processo ali de consciências reurbanizadas com os réus, que só querem sugar os homens, mas não são todas as mulheres que vibram nesse processo. Aí eles acabam generalizando, eles acabam endoidecendo esse processo de ideologia. As ideologias enlouquecem, né? Como a Rosemary Salles falou por experiência própria, ela escreveu até um livro sobre isso, parece que é Revolução da Consciência, onde ela já tinha participado dessas ideologias políticas aí, pelo jeito, do lado mais esquerdista, e caiu fora e hoje está bem lustra lá na Conscienciologia. Só uma ressalva às ideologias anti-evolutivas. Agora existem ideologias pró-evolutivas, que no caso eu considero as ideologias conscienciológicas, ou seja, as ideias que foram propostas, ideias mais avançadas que foram propostas por uma consciência bem evoluída, o professor Valdo Vieira, que foi Nostradamus lá atrás, já fazia algumas premonições, algumas precognições que o povo não entendia muito bem, ele fazia meio que encriptadas mesmo, para o pessoal não matar ele. Então ele voltou aqui, trouxe uma neociência interessantíssima, trouxe duas neociências interessantíssimas, né? Projeciologia primeiro, para não assustar os passarinhos, ou seja, é que esse povo aí quer fazer média com a sociedade baratrosférica, que só fica falando de projeção astral, sabe? Esse povo aí que não quer fazer a TARES pura, tarefa de esclarecimento pura. Então, o professor Valdo lá atrás teve o cuidado de lançar o Projeciologia primeiro, para depois implementar a Conscienciologia, que é a ciência das ciências, e não adianta a pessoa ficar com cotoveloma não, porque é mesmo. Então, Fábio, aqui, teletertuliano de Caldas Novas, Goiás. Como desapegar cosmoeticamente das ideologias fanatizantes no dia a dia? Tenho acompanhado no YouTube um crescendo de consciências intrafísicas masculinas fanáticas na ideologia. Olha, eu acho que não são só masculinas, não. Fábio. Concorda? Tocou num tema muito atual, né? Eu acho que as redes sociais, elas evidenciam muito isso. E agudizam também, né? Cronificam muito essas questões. Eu acho que o estudo da síndrome da ectopia afetiva é um primeiro bom passo aí para caminhar no sentido de fazer esse tipo de desapego, né? Eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, de procurar uma compreensão maior, assim, alguns contextos, principalmente os mais críticos, assim, que a gente vivencia no mundo moderno. Então, por exemplo, a técnica do sobrepairamento, eu gosto muito dela e eu gosto de aplicar no seguinte sentido. Quando eu percebo que eu estou me envolvendo com algum tipo de notícia, algum tipo de assunto, ou alguma questão, seja em que ambiente social que seja, quando aquilo ali começa a funilar muito o meu raciocínio, começa a trazer algumas sinaléticas que não são positivas, eu procuro cortar ali, meio que abortar
aquela, aquele envolvimento momentâneo e procuro procurar ouvir, escutar um pouco do ambiente extrafísico, né, envolvido ali, que tipo de consciência ali que está se manifestando a partir daquelas evocações. Então, acho que só esse fato de você conseguir se distanciar um pouco de todo esse envolvimento, sair desse envolvimento, se distanciar da situação e olhar um pouco de fora, eu acho que isso aí já ajuda bastante a fazer um desassédio mais grosso no primeiro momento, né? E também se colocar, aí pode ser um segundo passo aí, procurar pensar e questionar que tipo de assistência ali você pode fazer dentro daquele contexto, para não jogar lenha na fogueira, né? E para fazer uma pergunta, por exemplo, que papel que eu posso desempenhar aqui, dentro das minhas limitações, que eu possa esclarecer um pouco mais essas consciências que estão nesse conflito aqui, né? Sejam consciências intrafísicas ou extrafísicas. O que eu posso fazer? Eu acho que muitas vezes surge um insight, né? Surge um apaziguamento, né? Naquela carga mental ali que já está mais crítica, e algum nível de assistência já começa a ser feito. Mas eu acho que, acima de tudo, é procurar não se envolver muito com questões muito intrafísicas. Isso não significa não se posicionar caso seja necessário, né? Caso você seja solicitado. Eu acho importante também a gente ter uma certa precaução com relação aí, às vezes, a um excesso de exposição em redes sociais, enfim, em alguns grupos, porque dependendo ali da nossa expressão, tudo ali pode contribuir aí para uma piora ali daquele quadro. Então, o professor Valdo costumava dizer de morder a língua, né, antes de falar. Eu acho que é um pouco por aí. Pensar um pouco antes de se expressar, de se manifestar, e procurar ponderar mais as nossas reflexões, né, as nossas colocações. Procurar ser um pouco mais racional e menos emocional, né? Olha, concordo com você, sabe, Fábio, e eu, se me permite, né, complementar aqui, eu digo que existe uma questão de lavagem cerebral que a pessoa não percebe. Eu estou falando por experiência própria, né, já passei por essa experiência. E só depois que você sai daquele processo ideológico, você consegue enxergar as incoerências, mas não é porque antes você não enxergava, é porque antes você nem considerava aquela possibilidade. É como se aquele funil, o jeito de pensar é tão assim, enquadrado dentro de uma ideologia, que qualquer pensamento diferente, não, isso aí já é oposição, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, falta criticidade, porque a pessoa ela não consegue pensar diferente, não consegue. Parece que assim, aquilo não, porque não está enquadrado naquilo que formatou a cabeça dela. Então, eu acho que tem um pouco disso também, né? E aí, se a gente não estiver atento, intermissivista que não estiver atento, vai ser engolido, né? Agora, então, né, que a gente tem essa polarização tão grande, às vezes assim você vê que um lado não vê o que o outro tem de bom, não tem, porque é só trafar, ou é só, né, olha, é ruim o outro lado, mas não há um diálogo, né? Isso é uma polarização que eu acho muito séria, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Mas, enfim, discernimento é a palavra certa, né? Acho que aí você foi em cima do lance. Bom dia, 6 da matina, e não se esqueça da consciência intrafísica. Seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética.